Muito bem, estamos ao vivo com mais um Papo de Carreira. Boa noite. Vamos falar hoje sobre saúde física e mental. Já é um assunto, talvez, bastante batido, não, né? Mas assim, um assunto que a gente tem falado várias vezes aqui no Papo de Carreira. E por que que a gente fala tanto desse assunto, minha amiga Priscila Stuani? Que é importante, né? Porque senão a gente não ficava falando disso toda hora, não é verdade? Com certeza, né? Nunca de Tudo bem por menos. aí? Tudo bem. Só correria, mas estamos aí, gente. Sabemos. Eu não ia nem falar nada, mas assim, eu hoje fiz tudo em cima da hora mesmo. Assim, tem uma super apresentação aqui. Adivinha quem fez a apresentação? Adivinha. Ai, meu Deus, começa com CO E e termina termina com com P. pilot. Não, mas você sabe que eu vou contar porque é engraçado. Eu ia fazer um formuláriozinho para a gente conseguir interagir com todo mundo, ia ficar, né? Foi o planejado. Aí tava com um monte de coisa para fazer, fui postergando. Aí decidi fazer um PPT com a ajuda do Copilot, beleza. Aí eu pedia e ele fazia um negócio que não era o que eu queria. Teve uma hora que eu falei assim, quer saber de uma coisa que eu vou fazer na mão? Não, deixa eu tentar mais uma única vez. Aí eu mudei alguma coisinha no prompt lá, dei enter, saiu muito perto do que eu queria. E foi engraçado, porque assim, tava saindo tudo, entre aspas, tudo errado. Eu mudei alguma coisinha lá e veio exatamente o que eu queria. E aí deu certo, porque senão acho que nem apresentação a gente não ia ter. A gente é Mas do funcionou. improviso, né, Sabine? Então. Live vai ter, né? PPT pode não ter, mas live vai ter. E outra coisa engraçada também é que o StreamYard continua me cuspindo para fora aqui de vez em quando. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas tudo bem. Bom, deixa eu ver se tá tudo no jeito que inclusive, eu fiz login em uma conta diferente aqui para ver se não ficava fugindo, pulando. Como é que vai ser a dinâmica aqui, ó? Eu fiz uma apresentaçãozinha e eu pedi para o Copilot fazer uma apresentação com a seguinte estrutura. Tem um tema, então, por exemplo, o tema importância da hidratação. Aí tem 4 comportamentos e a gente vai tentar eleger qual que é o mais difícil de manter, assim, qual que dá mais trabalho, qual que a gente tem mais problema para manter. Sabino, desculpa, me dá um segundo que eu preciso fechar uma porta aqui, porque tem um telefone tocando que ninguém Tá bom. atende. Só me... Vai lá, enquanto isso eu já começo aqui. A gente vai fazer a seguinte dinâmica. Para cada comportamento, tem aqui umas possibilidades de... Ó, tá de volta, já foi rápido mesmo, hein? Então, para cada comportamento tem aqui 4... Na verdade, sim, para cada tema, né? Tem 4 comportamentos aqui. E a ideia é a gente falar um pouco se a gente faz, se a gente não faz, e qual que é mais difícil ou não de manter. Então, assim, qual dos hábitos abaixo é mais difícil para você manter? Beber água em jejum de manhã? Beber 2 litros de água por dia? Evitar bebidas açucaradas? Ou repor líquido após as atividades físicas? A Viviane está aí com a gente. Boa noite, Vivi. Tudo bem? Leonardo também está aí com a gente. Boa noite. Já aproveita, Viviane, Leonardo, e vai colocando aí no chat também qual desses comportamentos aqui é mais difícil para vocês manterem. A ideia, gente, é a gente falar um pouco sobre isso e às vezes alguém vai falar assim, poxa, mas eu deveria beber água em jejum pela manhã? Será? E aí a gente vai discutir um pouco esses comportamentos aqui. Desses 4 aqui, Pri, qual que é um que você tem mais dificuldade? Ou você consegue facilmente os 4 comportamentos aqui? Consigo, facilmente. Inclusive, eu preciso beber 3 litros de água por dia. Durante o treino, vai 1,5 litro. Você sabe que aqui, assim, eu achei legal, e, né, eu no comecinho eu falei que o Copilot que fez a apresentação.
Que é interessante, assim, quando a gente não faz exercício físico, a gente tem uma necessidade de reposição de líquidos. Quando a gente faz exercício físico, a gente tem uma necessidade diferente. Só que para mim, por exemplo, quando eu faço exercício físico, é muito natural fazer a reposição de líquido, né? Então, tomar água e tal. Quando é um dia que eu não faço exercício físico naquele dia, para mim é difícil. E eu não deveria beber 2 litros de água. Pelo meu peso, sem fazer exercício físico, eu devia beber quase 3. É um negócio assim meio... Para mim é um pouco demais, eu acho. Mas eu peguei um hábito, e por isso que eu pus esse primeiro aqui, né? Eu pedi para o Copilot colocar esse primeiro aqui. Tem uns estudos que mostram que faz bastante bem para a saúde beber água em jejum, né? Beber 600 ml de água em jejum de manhã, antes de você comer qualquer coisa. E eu confesso que no começo era muito difícil para mim, porque dá até meio que um enjoo, assim, é muita água pra você beber de manhã. Só que eu percebi que depois de alguns dias fica muito natural, o corpo se acostuma, né? E beber 600 ml de água em jejum de manhã deixa bem mais fácil tomar 2 litros de água por dia, ou 2, ou 2,5, ou 3. Aí depende muito da atividade, do lugar que você tá, se é um lugar frio, se é um lugar quente, seu peso. Mas aí, vamos dizer que seja aquela recomendação meio genérica, assim, de tomar 2 litros de água por dia. Se você já tomou 600 ml de água pela manhã, fica bem mais fácil, né? E no meu caso começou a ficar fácil também. Uma coisa que teve uma vez que eu escrevi um artigo falando sobre, né, os hábitos saudáveis e tal, e uma das coisas que eu descobri durante os estudos foi que reparem do consumo exacerbado da cafeína. Porque as pessoas falam, nossa, preciso tomar um café para acordar, para despertar. Na verdade, pode ser um indício de que a pessoa está meio que desidratada. Também, Ela verdade. acha que é a cafeína que vai salvar, quando na verdade é falta de água, gente. Boa. Legal. Ó, o Leonardo falou que os 4 são fáceis de manter. Atleta. A Vivi falou assim: eu meio que faço os 4, mas o 2 falta um pouco. Então, tá mais ou menos ali, né? O item 1 eu tomo só um copo mesmo, que já, né, já é alguma coisa, já tá no caminho aí, né? Sinto muita sede, Brasília é muito seca, então ajuda a tomar água. Mas tem quem não sinta sede aqui também. Muito bom. Olha o meu copinho de 500 ml que eu só vou lotando ele. Legal. Tenho sempre um copo grande por perto. Agora, só para a gente aproveitar, né? O que isso tem a ver com carreira, né? O nosso papo de carreira aqui, normalmente, a gente tem falado muito dos soft skills, a gente tem falado muito de comunicação, mas a gente também tem falado de saúde física e mental. Por quê? Porque às vezes a gente não se dá conta de que tudo isso faz parte da nossa carreira, da nossa vida e de como a gente funcionando melhor, né? O nosso organismo funcionando melhor, nossa saúde funcionando melhor, nosso cérebro vai funcionar melhor também e nossa carreira vai ser beneficiada com isso. Você está de acordo com isso, Pri? Com certeza. E o Charles Duhigg, que é o autor do livro O Poder do Hábito, fala justamente sobre isso. Quais são os hábitos-chave que nós temos e que pode replicar benefícios em diferentes áreas da sua vida? Então, é aquilo que a gente sempre fala do sono. Se eu tenho uma noite bem dormida, a qualidade do meu sono está ok, tenho melhores condições de manter o foco, concentração no meu trabalho, mais disposição e assim por diante. Então, por Claro. exemplo, o consumo da água, que é algo que a gente passa despercebido, só vai reparar quando vai parar no hospital lá com uma pedra no rim, a gente não fala muito sobre isso no dia a dia, né? Não é um assunto tão evidente, mesmo porque me parece meio óbvio, mas na prática não é tão óbvio. Isso é verdade mesmo, né? Tem muita gente que não bebe a quantidade de água necessária ou bebe água só num determinado período do dia, né? Então deixa para beber toda a água de manhã ou à noite. Na verdade, você tem que ir mantendo a hidratação ao longo do dia, né? Exatamente. Muito bem. Ó, a Vivi tá falando que tá com sono, teve insônia essa noite e isso afeta, né? Muito, 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 muito mesmo. Ó, vamos aqui aproveitar, deixa eu ver se
Olha ó o segundo item aqui, a Viviane, acho que olhou Ora, esse. ora. Acho que alguém andou olhando aqui os nossos materiais do Papo de Carreira, hein? Qual dos hábitos abaixo é mais difícil de manter? Esse daqui, acho que, ó, se todo mundo falar que é fácil, eu não vou acreditar, não, porque esse aqui, né, tem umas coisinhas aqui, ó. Dormir de 7 a 9 horas por noite sem interrupção. Desligar eletrônicos 1 hora antes de dormir. Manter um horário regular para ir para a cama. Criar um ambiente de sono confortável e escuro. Qual desses 4 comportamentos é mais difícil de manter? Ou também qual que é mais fácil, né? Olha, para mim, com certeza, desligar eletrônico 1 hora antes de dormir, porque o meu horário de dormir, gente, é 9 horas. Então, de segunda-feira você já faz as contas. Aí tem que jantar, tomar banho, cuidar do cachorro, vou dormir 10 e pouco. Mas tudo bem, uma vez na semana não tem preju. Agora, esse dormir de 7 a 9 horas, eu tenho as minhas ressalvas, tá? Porque tem gente que tem aí uma jornada de 6, 7 horas e tá ok. E se dorme mais, afeta também a qualidade do sono. Mas aí ter uma jornada completa, sem interrupções de sono, eu acho que é difícil também. Principalmente se você bebe muita água durante o dia. Isso é uma verdade. Você sabe que o Leonardo foi bem. Acho que ele foi no ponto certo aqui, ó. Os 4 são difíceis, né? Nesse daqui. Os primeiros, os 4 eram fáceis, os 4 são difíceis. Eu vou falar aqui do meu lado. Eu acho que hoje é praticamente impossível criar um ambiente de sono confortável e escuro, porque eu moro perto de uma avenida que é a Avenida 24 horas, né? Assim, sempre tem carro passando, aí aqui passa muito viatura, ambulância, não sei o quê. Tem gente na rua o tempo todo, então tem muito barulho. Então o ambiente não é muito confortável, ou não é tão confortável quanto eu gostaria. Mas na medida do possível, né, a gente tenta fazer o ambiente confortável. Manter um horário regular de ir para a cama, para mim também, ultimamente, é quase impossível por conta de trabalho. Aí tem dia que tem live, a gente às vezes tem live para América Latina, e aí a gente descobriu lá que o horário em vários países da América Latina é melhor quando é às 9 aqui para gente. Então, às vezes, a live está começando às 9. Eu tenho uma rotina de exercício físico que talvez não seja tão boa assim também. Eu faço academia de terça e quinta à noite. Então é meio, Sabino né? Marombeiro, gente, olha Não, então, aí. assim, assim, eu só não disse o que eu faço na academia, né? Eu Ai, meu faço Deus. boxe e natação. Ah, Musculação tá não tô bom, fazendo tá bom. ainda, não. Não, ainda, mas tem que fazer. Não, eu vou colocar aqui no meu ritmo também. Mas de qualquer maneira, realmente fazer exercício físico à noite já, e assim, a aula de boxe começa às 8. E aí depois eu faço uma aula de natação na sequência. Nesse dia eu vou dormir tarde. Não tem jeito. Você não consegue, né, chegar assim, vou chegar e vou dormir. Não, não dá, né? Você tem que chegar, tem que tomar banho. Aí você acaba comendo alguma coisa. Aí você tá naquela pilha ainda, né, do exercício físico, tá? Você não vai conseguir dormir em seguida. Então esse tá meio ruinzinho aqui. Mas eu tenho conseguido fazer o 1 de dormir pelo menos 7 horas por noite. Tenho tentado dormir 8, tá? Mas pelo menos 7. O que eu faço? Vou dormir, olha que horas que eu tô indo dormir, conto mais ou menos ali e deixo pelo menos, né? Para chegar perto ali de 8 horas, 8 horas e meia, porque eu sei que eu vou deitar e não vou dormir em seguida, né? Tenho conseguido porque eu percebi que isso aqui faz bastante diferença. Desligar os eletrônicos 1 hora antes de dormir. Sim, celular eu tenho facilidade, porque eu largo ele para lá. Mas o computador não, porque normalmente eu estou trabalhando até perto do final do dia, se eu não tiver nos meus dias de ir para academia. Então, esses daqui, assim, acho que os 4 são meio difíceis mesmo. Só o 1 que eu estou conseguindo manter quase todos os dias, eu tenho pelo menos 7 horas de sono. Mas os outros é complicado mesmo. Falando sobre o sono, eu conheço um professor lá da academia que eu frequento, inclusive eu já gravei um podcast com ele, maravilhoso, professor William Barreto.
E aí, um dia, estava treinando, sabe, na pausa, assim, e ele conversando com o aluno dele. Ele pediu para o aluno descrever como que era a rotina dele, de sono, antes de dormir e quando acordava. E achei muito interessante, porque parece que a pessoa tinha horários assim, terminei tudo, vou deitar. Isso pode ser meia-noite, isso pode ser 9 horas da noite. Ele falou, cara, estabelece um horário, mesmo sem sono, vai deitar. Porque aí você começa a mandar, fala assim, ó, vai fazendo, vai apagando algumas luzes, vai já preparando o ambiente para sua mente entender, né, o cérebro entender que você já está desligando porque você vai dormir. E aí, quando ele falou, e como que você acorda? Como é que é? Não, o despertador tocou, já levanto daquele pulo. E ele, calma, gafanhoto, né? E aí foi explicando, né? Muito devagar, não tem esse impulso, né? Porque isso aí, com o passar do tempo, enfim, pode dar algumas questões. Não que a pessoa vai ter um mal súbito, mas já acorda pilhado. Isso a gente Não, está mas falando de faz pessoas que acordam às diferença. 5 horas da manhã, tá? Para ir treinar. Sim. Não, mas faz diferença mesmo. E, assim, hábitos de sono talvez seja um dos hábitos mais negligenciados, assim, Com né? Que a certeza. gente acha que tá bem no dia seguinte e tal. Eu acho que eu comecei a reparar um pouco por causa da idade, né? Eu quando É. porque assim, quando eu era mais novo, eu às vezes virava a noite trabalhando, porque a área de TI, hoje em dia já nem é assim, né? Mas a área de TI antigamente, você trabalhava em uma grande empresa, você virava a noite trabalhando, era meio comum você virar a noite trabalhando, né? E eu virava a noite trabalhando assim, entre aspas, numa boa. Hoje em dia, se eu precisar virar uma noite trabalhando, no outro dia eu tô estragado já. Então você percebe que realmente faz mal, né? Sim. A Vivi falou que para ela o 2 e o 4 são mais difíceis de manter. Desligar os eletrônicos 1 hora antes de dormir e criar um ambiente de sono confortável e escuro. Falou também que tem TV no quarto, sempre vai assistir alguma coisa e dorme meio que assistindo. Eu não deveria falar não, mas eu também acabo fazendo muito isso. Inclusive vejo as lives que perdi aqui na segunda. Moro perto de prédios e sempre tem barulho. Isso daí é difícil, porque às vezes você mora num lugar, você não tem muito controle, né? Você pode até tentar, sei lá, colocar uma janela anti-ruído ou qualquer coisa assim. E ainda tem que, quartas-feiras que tem dia de futebol, né? Tem muito barulho. Isso é verdade. Se bem que, eu ia fazer uma brincadeira com a Vivi, né? Se bem que Brasília nem tem futebol, né? Tem que torcer, tem que torcer para time de outros estados, né? Brincadeira, Vivi. Xinga ele, Vivi. Vai dizer que você não torce para um time de outro estado, Vivi. Eu até sei qual é. Quanto mais nova dormia, era uma beleza. Quando mais nova dormia, que era uma beleza. Isso faz diferença mesmo. Vai passando o tempo, a gente vai tendo mais problema para dormir. Fala, Pri. Falando sobre outra questão, outro erro que a gente comete aí, muitas vezes a gente não sabe. Quando a gente é mais jovem, né? Como a Vivi está falando, né? Imagina aquela rotina. Acorda cedo, vai para o trabalho, depois vai estudar, chega tarde em casa. Dorme pouquinho, dia seguinte começa de novo. Fica tranquilo, final de semana eu reponho. Gente, não acreditem nisso. Não é sono reparador como deveria ser. Então, a gente dorme mais, sim, porque estamos cansados, mas esse sistema de funcionamento não tem a efetividade do que a gente ter essa rotina regular, né? Ter Sim. a prática regular do sono. Mas precisa, estou no primeiro ano, ainda falta 3, pensando aí no curso de 4 anos. Foca nas férias. Um dia as férias vão chegar até você se formar, e aí você volta a ter essa rotina, pensando aí na qualidade do sono. Porque uma das coisas que eu fui percebendo conforme eu criei muitas palestras, cursos sobre essa questão de qualidade de vida, né? Qualidade dos hábitos, é que sempre vi uma pessoa falando assim, então, mas tudo isso que você está falando, para mim, faz o mínimo sentido, porque não tem nada a ver com a minha rotina. Então, começa a projetar a sua vida para que você chegue nesse nível. Mas você sabe que assim, eu diria que é até difícil, se você for pensar, vamos pensar assim, pessoal aí de classe média e tal, que vai fazer uma faculdade, vai começar a trabalhar e tal, já, né, meio que na sequência, é meio difícil conseguir realmente fazer essa, essa rotina de sono na juventude, né?
E aí, se você pegar quem está mais na correria ainda, é mais difícil ainda. Por exemplo, aquela pessoa que já precisou trabalhar antes mesmo de terminar o 2º grau para ajudar em casa e tal. Esta pessoa vai conseguir dormir muito menos, a qualidade de sono vai ser muito menor. Só que, eu acho que tem um detalhe. A gente, às vezes, coloca a culpa, né, nessa rotina e tal, e a gente não tenta fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, já que eu saí cedo para trabalhar, já que eu estou fazendo faculdade, eu vou chegar tarde, quando eu chegar em casa também eu não vou dormir, eu vou fazer outras coisas, vou assistir uma série, vou fazer um negócio, né? Aí você piora ainda mais um negócio que já era ruim, você piora ainda mais. Então, às vezes dá para tentar também fazer aí uma rotina um pouquinho melhor dentro das possibilidades, né? Aí a Vivi falou, tem o Brasiliense aqui, mas ela torce pro Fluminense, né? Meu Deus, Fluminense. Fluminense. De vez em quando o Fluminense ganha alguns jogos, mas... Enfim, não vamos falar de futebol. Vamos passar aqui para o próximo? Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Onde estamos? Estamos aqui. Qual dos hábitos abaixo é mais difícil de manter? Esse aqui tem alguns que eu acho que a gente podia discutir aqui, os hábitos, né? Comer proteína em todas as refeições? Incluir frutas e vegetais diariamente? Evitar alimentos ultraprocessados? Saiu ali um ultraprocessados. Eu vou botar a culpa na inteligência artificial, mas eu só vi agora. Embaixo, engraçado, né? Aquela alucinadinha, né? Aqui tá escrito errado e aqui tá escrito certo. Engraçado. Fazer refeições em horários regulares. Eu nem diria que os principais hábitos, assim, pensando aqui, né? Nas coisas que eu tenho visto, nas coisas que eu tenho tentado fazer, eu nem diria que talvez esses daqui são os principais hábitos de dieta saudável, assim. Mas esse de comer proteína em todas as refeições fui eu que pedi para ele adicionar aqui, porque eu acho que é uma coisa que a gente às vezes nem sabe que precisa fazer isso, né? A gente aqui no Brasil tem uma cultura de dieta que negligencia um pouco o consumo de proteína. E isso eu descobri muito depois do que eu deveria ter descoberto. Por exemplo, o nosso café da manhã mais comum, às vezes não tem proteína, né? Às vezes não tem uma quantidade ideal de proteína, tirando as pessoas que comem ali um ovo não daria, né? Uns 2, 3 ovos no café da manhã. Mas às vezes é só pão, sei lá, um pão com geleia e um café, né? Você praticamente não tem proteína nenhuma nesse. Eu tenho uma relação muito interessante com a proteína, porque desde criança eu não gostava do sabor. Meu paladar para a carne, a proteína, principalmente carne vermelha, frango também, era horrível. Aí, né, aí eu cheguei na idade, você vai fazendo aí uma reeducação alimentar, e aí com as consultorias esportivas que eu comecei a fazer, eu entendi o poder da proteína, inclusive no processo de emagrecimento e ganho de massa magra, que é para isso que a gente treina, né? Não é só para emagrecer, é para ganhar massa magra. Quando você entende isso, vira uma chave, tá? E aí eu comecei a olhar, sabe assim, aí eu uso muitos temperos mesmo, para ter sabor de tudo, menos da carne. Mas, e aí, por exemplo, pão com ovo é o melhor pós-treino que pode existir, sabe? Barato, custo baixíssimo, fácil de preparar e super nutritivo. Mas acho que foi um processo também, porque eu sei, nossa, vegetal, salada, eu era aquela criança estranha que gostava de comer alface com tomate e cenoura. Salada, sabe? Umas coisas assim. Mas a carne me pegava. Aí só depois de mais velha que eu entendi o porquê, desde que esteja associada aí todo um plano alimentar. Aí ficou facinho. Assim, eu acho que o evitar alimentos ultraprocessados em algum momento da minha vida, há uns 4 anos atrás, foi muito difícil mesmo. Porque, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que adora um hot dog, entendeu? Vez ou outra, ok, mas, gente, se eu pudesse, comeria todos os dias. Então, acho que era o mais difícil. Aí hoje já tá mais tranquilo. Interessante. Assim, tem uma outra coisa sobre as proteínas também. Ó, a Vivi falou aqui que consegue manter
Os 4 tranquilo. Ovos aqui pela manhã e batata. É batata. Ah, é batata de com certeza, né? Eu pensei que ela comia ovos com batata. Mas eu acho que é isso. E a filha dela é nutricionista, então pega no pé ou... Não. Eu não sei dizer. Mas pega no pé na nutrição, enfim. A Michele demorou, mas chegou. Estamos aqui num papo de hábitos saudáveis, Michele. Então, qual hábito desses 4 que estão listados aqui é mais difícil para você manter? A gente está comentando aqui, né, quais são os mais difíceis ou os mais fáceis, e a gente pegou aqui um pouco a ideia de proteína nas refeições, que é uma coisa que o brasileiro normalmente não tem, né? A cultura brasileira de nutrição, né, no geral, assim, não prima tanto por ter uma quantidade adequada de proteínas. Aí a Pri falou um pouco da parte das carnes, mas tem também as proteínas vegetais, né, Pri? Embora seja mais difícil atingir quantidades de proteínas com vegetais, mas você pode compor, né? Por exemplo, o arroz e feijão é uma boa mistura, porque tem carboidrato do arroz e proteína do feijão. Facilita a absorção, ajuda também nessa questão de ter proteína. Então, se você junta, por exemplo, sei lá, arroz, feijão e ovo, tem proteína, tem bastante proteína, né? Eu acho que as pessoas que começam a fazer mais academia, principalmente as que fazem musculação, acabam aprendendo sobre a ingesta de proteína por causa disso, né? Porque você começa a fazer academia. Se você não consumir proteína, você não vai ter resultado. Então você acaba, né? E aí tem as proteínas isoladas. Pode falar. Não, e uma das coisas mais bizarras que eu aprendi aí ao longo desses 4 anos nessa jornada, por vezes vexatória, é que o treino, a musculação, equivale a uns 30% do processo todo. O plano alimentar corresponde aí, eu chuto uns 70%. Lógico, associado ao sono, tudo isso que a gente está falando, Teria que de dividir, água, mas a alimentação é a parte mais difícil, gente. E treinar é a parte mais fácil. Aí quando você olha, você fala, se essa é mais fácil, imagina difícil. Então, mas eu acho que depende, viu, Pri, assim, depende da pessoa. Eu, por exemplo, teve as 2 semanas anteriores, eu nadei todos os dias, de segunda a sexta. Para mim é super tranquilo. Lá, fazer aula de natação, faço boxe 2 vezes por semana. Na terça e na quinta eu faço boxe, depois natação na sequência. É super tranquilo. A musculação eu tenho preguiça. Eu tenho uma preguiça, assim, e é de cada um, né? E tem gente que tem muito mais facilidade. Não, tá tudo bem, mas você tem a prática da atividade física, que nem você falou. Eu ir treinar lá, fazer a minha natação e o meu boxe, maravilha, 10 de 10. Não precisa ser necessariamente Então, a musculação, mas para quem é. faz a musculação, a parte mais fácil é a musculação. Não, mas você Não sabe o o plano que. alimentar. Não, eu entendi o que você está falando, mas eu ainda assim acho que tem gente que vai achar mais fácil a alimentação, por exemplo, porque aí depende muito da rotina. Não, eu acho que. Se Vou tiver te assistindo dizer. essa live, se apresenta, por favor. Eu quero saber o que você faz. Você sabe que eu acho que, na verdade, tudo é difícil até que você torne um hábito. Então, se você começa a fazer por algum motivo, né? Que nem, por exemplo, eu gosto mais de exercício aeróbico. Porque eu sempre fiz, porque sempre foi hábito na minha vida fazer. Então, assim, eu sempre estava ou jogando futebol, ou nadando, ou jogando basquete, ou fazendo alguma coisa. Então, é uma coisa que eu tenho por hábito de vida. E o exercício de força, não. Só que hoje em dia os estudos mostram que você deveria fazer um treino meio híbrido, né? Você deveria fazer as duas coisas para você melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória e também a sua capacidade de força, né? Uhum. No final das contas, para a maioria das pessoas eu chutaria, não é meu caso, mas para a maioria das pessoas eu chutaria que é difícil vencer o sedentarismo, tá? É mais ainda, né? Assim, qualquer tipo de exercício é difícil. É que eu acho que você não. Talvez, Pri, você não seja assim uma amostra da população em geral. Né? A população em geral não tem essa disposição toda para ir na academia, não, eu acho. Ó, a Michelle tá falando aqui, ó, estou na minha fase dark. Fiquei 2 anos seguidos na vida fit, mas decaí.
Então fazia rotina de academia, mais nutrição, e agora não tá fazendo nada. Ah, não, Mi, como que a gente vai puxar um treinão, Mi? Como que a gente vai falar dos perrengues corporativos se a gente não estiver lá na esteira? O item 3 a gente faz aqui em casa, mas eu gosto de evitar. Então, assim, eu entendi. Ó, o que, que eu entendi? Tem ultraprocessado aí até que bastante. E a gente às vezes não sabe. Por exemplo, tem gente que acha que peito de peru é saudável. Na verdade, peito de peru é ultraprocessado, né? Infelizmente, não sei se alguém não sabia dessa notícia ainda, né? Não, meu café da manhã é proteico e é saudável. Eu como ali um pão com peito de peru, né? Aquele polenguinho com não tá tendo, né, um café da manhã muito saudável, não. Não come arroz integral de jeito nenhum. Que também, não sei se... Isso aqui é polêmico, tá? É Pelo que polêmico. uma galera que eu fazia consultoria, eles me explicaram que em questão de... Ai, como é o nome? Quantidade lá de... Como é o nome, meu Deus? Valores nutricionais Sim. é a mesma coisa. Mas a diferença é que o integral, ele facilita a digestão, enfim, a absorção ela é feita melhor. Mas, não é porque um emagrece mais, um não engorda mais. É porque o estômago vai absorver de forma diferente quando é o integral, mais facilmente, digamos assim. Assim, ó, eu já vi bastante coisa sobre arroz branco ou integral, porque eu já comecei a usar o arroz integral há muito tempo e, assim, aqui em casa, eu acho que eu sou a única pessoa que gosta mais do arroz integral do que do branco. Uhum. Os outros comem meio que, né, porque virou hábito, assim, da casa e tal. Mas eu vi muita informação sobre isso e, assim, você não precisa mudar de arroz branco para integral para ser mais saudável. Mas o arroz integral, ele tem mais nutrientes. Então, pensando assim, ó, você está comendo as calorias, você vai ingerir a mesma quantidade de calorias praticamente, só que com fibras e com mais nutrientes. Então, é melhor, né? Era Agora, galês que eu sim, estava tentando lembrar que eu não esqueci. agora, imagina se é assim, se você fala assim, nossa, mas eu não suporto arroz integral. Então, come arroz branco mesmo. Junta o arroz branco, por exemplo, com um feijão, vai dar ali carboidrato, proteína, tá? Show de bola, né? Uhum. A Michelle, eu não sei qual das coisas que eu falei que ela tá se identificando. Depois você fala aí. Mas acho que talvez seja na questão de dificuldade de fazer musculação, será? Qual das coisas que eu falei que... Mas ela foi É, 2 anos, gente. Não, tem então, certeza. não, agora tá fácil para voltar, Michelle. É verdade, tudo é mais difícil até que se torne um hábito. Somos facilmente adaptáveis, né? E aí, ó, peito de peru é ultraprocessado? Você sabe que eu tive essa mesma surpresa há uns 3 anos atrás, talvez. Eu achava que era mais saudável. Fala, meu amigo Fernando, tudo bem por aí? Estamos aqui nos hábitos de vida saudável. Eu vou reforçar aqui, gente, porque assim, o papo é papo de carreira, né? Não é papo de nutrição. Mas é muito importante a gente começar a pegar o hábito de entender que o profissional é a pessoa. E se você tá bem, se você tá bem saudável, seu cérebro vai estar mais saudável. Se seu cérebro está mais saudável, o profissional vai render mais. E a gente, às vezes, não faz essa relação direta. Você fala assim, pô, eu me alimento mal, eu durmo mal, mas o meu profissional está indo bem. Provavelmente, você está usando muito menos do seu potencial. Porque se você estivesse dormindo bem, se alimentando bem, seu cérebro estaria melhor e você estaria mais equilibrado profissionalmente. Talvez você até esteja produzindo bastante, mas talvez você esteja criando uma bomba relógio um pouquinho mais para frente, porque isso não é sustentável, né? Você tem que estar saudável, você tem que estar bem para estar bem mentalmente e para ser um bom profissional. Por isso que a gente traz esse tema aqui no Papo de Carreira, tá? A gente até discute, a nossa discussão de pauta aqui é relativamente rápida, né, Pri? É uma meia dúzia de mensagens no WhatsApp e a gente manda bala no tema.
E às vezes a gente fica na dúvida, né? Será que as pessoas estão entendendo como esse tema é relevante para a carreira ou não? Mas por isso que eu fico reforçando, mas é certeza que é, tá? A Viviane também teve a surpresa de que o peito de peru não é saudável. Eu até recomendaria, para eu não ficar, né? Porque não é minha especialidade aqui, Isso mas aqui é tudo empírico, experiências pessoais. mas eu convidaria vocês a pesquisarem um pouco e tentarem achar ali uns, né, uns nutricionistas, uns médicos explicando direitinho. E essas carnes ultraprocessadas, elas estão associadas a bastante efeitos maléficos na nossa saúde, tá? Então, assim, eu como, ó, só para não dizer que não, eu como agora, é meio raro, mas ontem eu comi peito de peru, por algum acaso. Porque entre, por exemplo, presunto ou peito de peru, eu ainda prefiro peito de peru. Mas eu como assim, não é um hábito. Eu como porque eu gosto do gosto, e é aqui no item 3, né? Evitar ultraprocessados, não é eliminar totalmente, porque você acaba consumindo alguma coisa de ultraprocessado, né? Só que assim, o que é ultraprocessado? Só para a gente aproveitar, né? Salgadinho, refrigerante zero também é ultraprocessado, né? Eu estava vendo um vídeo hoje que eu não tinha visto ainda, que é interessante, que estava comparando refrigerante zero com cerveja sem álcool. E é engraçado, a cerveja sem álcool não é ultraprocessado, porque ela tem poucos ingredientes e poucos processos. Mas não significa que é saudável. Eu não estou falando que é saudável. Nenhum dos dois é saudável. Mas esse rótulo de ultraprocessado é engraçado. Às vezes a gente não sabe o que é um ultraprocessado, né? E essas carnes aí, embutidos, normalmente são ultraprocessados, né? Mortadela, presunto, peito de peru. Mortadela, adoro. Então dá uma, assim, uma tristeza, né, de saber que não é nada bom para a saúde, né? Gente, e quando você entra naquela loja da Cacau Show, qualquer outra loja de chocolate, que você vai lá seco na embalagem, tem um selinho lá, alto teor Exato, de... verdade. Gente, tem uma vez que eu desisti, eu falei, meu Deus, parecia que era um coach falando assim, não, sabe? Aí tem vezes que eu ignoro, mas eu fiquei, gente, Você sabe que essa é verdade, por triste. algum acaso, né? A gente até normalmente acaba nem falando muito de marcas aqui, mas foi justamente numa Cacau Show que eu tive esse mesmo. Você vai na prateleira, aí você olha assim, né? Ah, pô, esse aqui é legalzinho, esse aqui é meio amargo, não sei o quê, e tem o selinho lá, né? Auto adicionado de gordura, auto adicionado de não sei o quê, auto adicionado de sódio. E na verdade é muito difícil você achar um chocolate que realmente seja com mais cacau do que qualquer outra coisa, né? Que tenha pouco açúcar. E quando você acha, o gosto não é muito bom, né? Lá na Cacau Show mesmo tem. Já, a gente nunca fala, mas hoje eu vou falar 15 vezes a mesma, né? Tem um chocolate lá que é 85% cacau. Esse é melhorzinho para a saúde. Mas é ruim, viu? É ruim. Ah, não, Eu não. gente, não. Eu como. Eu É prefiro não comer. antioxidante. É Eu não prefiro comer antioxidante. nenhum. Ah, que imagina, Não, eu gosto daquele, você como que acostuma. é, Disiole. Eu sou da turma do Disiole, me Que é só respeita. gordura, né? Praticamente é só Gordura gordura, não tem. saturada, assim, É, ó. não, mas assim, acho que vale a pena. Vamos passar pro próximo. Esse aqui tá ficando meio terrível, né? Esse. Atividade física. Agora, quais são os hábitos? Esse aqui. Tem um daqui que eu vi um comentário de um estudo que diz que esse hábito nem é saudável. Mas vamos ver. Qual desses 4 hábitos é mais difícil de manter? Fazer exercícios físicos regulares, variar as atividades físicas, que é justamente aquela história, né, de fazer treino, por exemplo, tanto aeróbico quanto o treino de força e tal, fazer alongamentos ou encontrar tempo na rotina diária. Então a gente tem aí 4 comportamentos. Qual desses daqui que é mais difícil de manter? Para você, eu acho que você vai dizer que nenhum deles, porque você já tem essa rotina, né? A sua internet não tá ou a minha, né? Uma das duas É, aqui. ela tá bem. Não tá 100%, mas
imagino que você está com esses 4 hábitos aqui relativamente fáceis de manter aí já, né? Ah, já. Inclusive alongamento barra mobilidade. Faço todos os dias. Gente, um corpo saudável, ele precisa ser forte e não é alongado, mas Ah, tem. Ai, tem não que é ter alongado, gente. maleabilidade, flexibilidade, É. flexível. Isso, exatamente. Tem que Flexível. ser forte e flexível. É. Olha só, vamos aqui. A Michelle falou: amo alongamentos e aeróbicos. Ah, então é Eu aqui que a gente. também, eu não posso É, fazer tanto o aeróbico, mas eu adoro, gente. é. Aquela saulona que você sai pingando, eu adoro. Você sabe que, assim, eu gosto, um dos motivos que eu gosto é porque eu tenho facilidade com os exercícios aeróbicos, então, assim, eu consigo fazer numa intensidade até maior, assim, e tal, tem uma boa capacidade cardiorrespiratória, mas os estudos mostram que a gente deveria fazer treino híbrido mesmo, né? Então, assim, ter um pouco de aeróbico, um pouco de resistência e tal. Só que essa parte dos alongamentos tem uma coisa interessante. Eu tenho assistido bastante conteúdos de um canal de uma médica que ela fala bastante de exercício físico. Sabino caiu, pessoal. Vamos ter que olhar aqui o que. Vamos ter que aguardar. Tô doida para saber o que a tal da médica falou. Só um minuto, para ver se ele. Estou sozinha. É difícil, né? Meu Deus, eu já tava. A figurinha que eu mandei, ai, meu coração. O desespero. Você sabe que, assim, a gente não fala de marcas normalmente, né? Mas, assim, o StreamYard tá muito ruim. Não é possível. É a terceira semana, né? E eu já mandei o comentáriozinho lá para eles darem uma olhada e tal, e tá caindo. E o pior de tudo é que eu vou ter que descobrir uma alternativa, porque não dá para ficar assim, né? Nós estamos no ar ainda? Estamos, né? Acho que sim, talvez. Acho que sim. É. Não, e pior é que é chato, assim, não tem uma mensagem de erro, não dá para você saber o que está acontecendo. A internet aqui, eu acho que não é, porque eu não tenho problema com nenhum outro. Faço reunião online tranquilamente, mas tá ruim mesmo. E eu acho que é porque eles estão colocando um monte de funcionalidade nova. Ah, é legal ter funcionalidade nova? É, mas tá ficando uma carrocinha. Então, nós vamos ter que depois achar um uma alternativa. Quem sabe a gente não pula para fazer só no Instagram, já que é tão difícil fazer junto, né? A gente pula e faz só no Instagram, quem sabe. Vamos ver. Ó, estávamos aqui, né, na história dos alongamentos e aeróbicos. O Leonardo disse tudo questão de rotina, mas acho que nos dias atuais o tempo é o mais difícil. Eu vou concordar com você, pelo menos para mim, Leonardo. O mais difícil é criar essa rotina. Um pouco porque o meu trabalho hoje é um trabalho meio caótico, assim, de ter algumas coisas que às vezes é à noite, justo na hora que eu me programei para ir na academia. Às vezes eu faço alguma coisa de manhã, às vezes eu tenho que mudar o horário de fazer o exercício e você não consegue criar aquela rotina, né? Esses dias eu estava pensando, e assim, é meio cruel, né? Se a gente for pensar que assim, você fala assim, ó, ah, eu não consigo manter uma rotina, mas é por causa do trabalho. Na verdade, por que você está trabalhando tanto, né? Eu prefiro nem tentar responder essa pergunta, porque eu não tenho resposta para isso. Na verdade, eu tenho resposta, mas a resposta sim, é porque você não consegue se livrar de coisas que você já se acostumou a ter. Então você tem que trabalhar o suficiente para poder pagar as coisas que você quer ter. E sei lá, né? Isso eu acho, esse de todos acho que é o mais difícil de você conseguir assim, falar assim, não, eu vou abrir mão destas coisas para eu poder trabalhar menos, para eu poder ter uma rotina mais legal. Ah, não, isso eu concordo, mas acho que a questão também é do quanto a gente consegue se priorizar. Lembrando que vão ter momentos aí que a gente vai precisar se dedicar mais, talvez em outro ali a gente consegue abrir um pouco, abrir mão. Mas, gente,
Se você não tiver bem, se você não tiver com saúde, como é que você vai trabalhar? Sim. É um cálculo matemático, assim, óbvio, né? Mas eu entendo que no dia a dia a gente não consegue perceber tudo isso porque a gente está naquele looping interno de entregar, de fazer, de corresponder às expectativas e tal. Mas conforme a gente vai abraçando o mundo e não se olha, uma hora a conta vai chegar. É isso. E aí a gente volta nessas conversas. Por que a gente está falando disso? Porque são assuntos tão debatidos, são assuntos, sabe, assim, manjados, mas ainda assim as pessoas adoecem. Então, mas você sabe que Mentalmente também. não, eu concordo totalmente, mas você sabe que é difícil, Pri, de a gente conseguir talvez visualizar assim, aonde que está o equilíbrio, aonde que está o limite? Porque você se acostuma com algumas coisas, né? Eu digo assim, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo lá, que uma vez ele falou assim, eu prestei serviço para uma empresa, isso faz muitos anos já, prestei serviço para uma empresa nos Estados Unidos e eles pagavam em dólar. E eles pagavam por hora. E era a hora que eu estava trabalhando. Então, eu queria só trabalhar, porque ele nunca tinha ganhado tanto dinheiro na vida. Quanto mais dinheiro ele tinha, mais ele queria trabalhar. E ele não, assim, ele talvez naquele momento ele não conseguia visualizar, ele estava contando isso, né? Que naquele momento que ele estava ganhando em dólar, que ele estava trabalhando pra caramba, ele não conseguia visualizar o quanto que ele estava deixando de fazer todas as outras coisas para só trabalhar. O problema é que, às vezes, aí tem duas coisas. Coisa número um, às vezes você faz isso durante muito tempo. Então, você vende a sua alma para a empresa para praticamente só trabalhar e não consegue usufruir do dinheirinho a mais que você está ganhando, que às vezes nem é tanto assim. E tem a outra parte, que aí acho que é mais cruel ainda, que às vezes a gente nem está ganhando tanto assim, mas está numa situação que você tem que trabalhar muito para fazer o dinheiro, que é só para você manter o seu dia a dia ali, né, a sua rotininha financeira e tal. E às vezes está difícil de encontrar aonde tirar, né? Quando você está, por exemplo, vamos pegar uma faixa assim de classe média, que você vai pagar lá uma escola do filho, um plano de saúde, não sei o quê. Na hora que você põe na conta, fica alto essa brincadeira, né? E às vezes você tem que trabalhar pra caramba para conseguir pagar essas contas, porque você não quer abrir mão de ter uma escola particular, de ter um plano de saúde, né? É bem, eu, assim, vou falar por mim. Para mim é bem complicado isso, de saber assim, até onde que eu preciso ir, até onde que tá certo trabalhar um pouco mais. Ontem, por exemplo, eu trabalhei até ontem, domingo. Eu trabalhei ontem até as 3 da manhã. Só que assim, eu não fiquei trabalhando o dia inteiro, eu não trabalhei o sábado o dia inteiro. Como eu faço os meus horários, eu fiz minhas coisas, né? Saí com a família e tal. Só que quando eu cheguei, tinha coisa pendente. Eu tô com coisa atrasada ainda para fazer. Então você pega e vai fazendo uns horários meio malucos. E aí? Será que eu paro de fazer as coisas que eu tô fazendo durante o dia e tal? Sabe? Não é fácil de encaixar a Não, não, rotina. não é nem um pouco fácil. Por isso, como boa psicóloga humanista existencial fenomenológica, eu falo sobre a importância do autoconhecimento. Por quê? Que nem esse rapaz que você comentou, né? Quanto mais ele trabalhava, mais ele queria trabalhar, porque tem uma questão econômica envolvida. Nunca ganhou dinheiro até aquele momento, como nesse trabalho. Então, é natural que ele se dedique. Mas, se ele não tem um planejamento financeiro, uma idealização de carreira, né? Ele pode seguir o fluxo, o ritmo até a hora que der, e depois começam a surgir as consequências que a gente chama de prejuízo, Sim, tá? Seja com relacionamento à família, seja questão à saúde, total. assim por diante. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, para Sim, conseguir perceber qual que é esse limite. E é difícil, mesmo se conhecendo, é difícil. Então, imagina é quando a isso gente fica mesmo. lá no looping. É isso mesmo. Não, e às vezes você sabe que você está fazendo alguma coisa errada, mas você já está naquele, né? Você já está naquele loop. E às vezes não é tão fácil assim de sair, né? É Tem romper, gastos. né, o ciclo que a gente fala. Não, tem gastos que você tem gasto planejado, que às vezes é um gasto de longo prazo. Você faz, pô, eu não queria, né? Não queria ter feito essa prestação, esse outro negócio, fez. E aí? Agora tá preso, né? Tem que É um continuar, senão vai perder. empréstimo. É um empréstimo, é um financiamento de apartamento, é alguma coisa que você fez um planejamento e agora você tem que meio que arcar com isso, né? Ah, Difícil. ó, a Vivi tinha falado aqui, acho que o 2 não costumo variar.
né? E isso é muito comum, tá, Vivi? As pessoas fazerem um tipo de atividade física, né? Põe aquela lá e assim, é essa daqui, o resto faz de boa. O 4 pega mesmo, encontrar tempo na rotina, né? Saúde, família, trabalho, sempre nessa ordem. Eu concordo com essa ordem. Não sei se dá para eu, por exemplo, tem hora que dá uma embaralhada bastante grande nessa ordem aqui, mas eu concordo que deveria estar assim. A gente vai lá e lista, né? Ó, saúde, família, trabalho, beleza. Daqui a pouco o trabalho vem e dá um tapa na nossa cara e entra na primeira posição ali, né? Mas não é tão fácil de equilibrar. Ó, quando eu clico aqui e não funciona, daqui a pouco eu vou cair. Já percebi isso. Né? Hoje mesmo, durante o almoço, eu estava conversando com a minha irmã e uma amiga dela. E aí a gente estava falando, né, sobre o ranço que as pessoas têm em relação à segunda-feira. Acho que eu já comentei aqui com vocês, mas eu vou reiterar justamente por essa questão de rotina. As pessoas têm muito asco da segunda-feira. E eu também tinha, como toda pessoa que ficava triste, depressiva, ouvia a música do Fantástico. Até aí eu tomei 2 decisões, não assistir mais Fantástico e fazer alguma coisa que eu gostava muito na segunda-feira. Muito mesmo, que geralmente era dança. Pronto, passou. Porque aí eu cheguei à conclusão que a reflexão era, sabe que eu odeio segunda-feira ou eu odeio meu trabalho? Porque na realidade, se for o trabalho, eu vou dia segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, sabe, começar a separar as coisas, dar nome às coisas, assim. Pelo menos essa, gente, não li nenhum livro, tá? Deve ter algum livro falando sobre isso, mas depois que eu comecei a fazer alguma coisa que eu gostava de segunda-feira, passou. Não, a ideia é legal. Acho que um pouco da ideia de pôr o papo de carreira na segunda-feira é para tentar começar bem a segunda-feira, né? Confesso que às vezes dá um estresse, assim, de ter que montar alguma coisa, que nem, por exemplo, hoje, que não estava dando certo ali montar o PPTzinho, então me gerou um pequeno estresse, nada muito grande, mas um pequeno estresse mesmo, né? Sendo algo que eu quero fazer. Mas assim, eu queria muito fugir da romantização do trabalho, né? Assim, infelizmente, a gente às vezes não pode nem falar sobre isso abertamente, por exemplo, no LinkedIn, porque as pessoas estão lá, os chefes das pessoas estão lá, os clientes das pessoas estão lá, e você tem que pensar o que você pode falar, o que você não pode falar. Mas a verdade é, quem é a pessoa que gosta mais de trabalhar do que de estar de férias? São pouquíssimos. E estas pessoas, ainda assim, eu diria que muitas delas devem ter algum transtorno, né? Algum transtorno do neurodesenvolvimento, alguma coisa assim, porque é muito bom você tirar férias, você viajar, você estar com a família, você fazer o que você quer, você poder ir almoçar na hora que você quer, sem correria. O trabalho é muito mais obrigação. Então, é bom você trabalhar numa coisa que você goste? Show de bola, é muito bom. É bom você conseguir ter resultado, né? Quando você começa a ter resultados diferentes, assim, você começa a gostar mais do seu trabalho, né? As pessoas elogiam, você consegue ajudar pessoas. Então, por exemplo, eu gosto muito de dar aula. Talvez não só pela aula, mas pelo retorno que a gente tem dos alunos, né? Ah, poxa, que legal, ó, consegui um emprego novo por causa daquele curso. Não é exatamente por causa do curso, mas o curso às vezes ajuda, né? Aquilo lá me ajudou com um problema que eu tinha que resolver. Então, isso te dá mesmo uma, assim, talvez uma facilidade de você gostar do que você faz. Mas se eu ganhasse na loteria um prêmio que eu não precisasse mais trabalhar, primeira coisa que eu ia fazer, a partir de amanhã, tirar 3 meses de férias. Não, eu não ia dar um não definitivo, porque eu não sei. Mas eu ia tirar 3 meses de férias para viajar, para não fazer nada, porque eu estou trabalhando ininterruptamente. Porque ser empreendedor é complicado. Gosto, eu gosto. Eu gosto do que eu faço, eu gosto do resultado, eu gosto da interação que eu tenho com os alunos, eu gosto do produto que a gente está fazendo, né? Final, os cursos ficam legais. Show de bola, tudo é show de bola. Mas a gente não pode esquecer que tem também essa coisa de existem coisas mais interessantes. Então a gente tem que pensar na família, na saúde, e tem que pensar também que às vezes o trabalho é um mal necessário, e tá tudo bem, né? Exatamente. Acho que a gente
converge muito nessa visão, né, Sabina? Porque trabalho tem os aspectos positivos, mas a gente precisa lembrar que é o que eu falo todas as lives, trabalho é trabalho. Não romantizem, porque na hora que precisar, a primeira pessoa que vai rodar é você. Se é certo, se é justo, não sabemos, mas o sistema é bruto, né? Ó, a Vivi tá falando, não gosto de segunda até hoje, mas já acostumei. Eu vou Boa, falar garoto. minha... Ou melhor, é o melhor dia, pois é o dia mais longe da outra, da outra segunda. Maravilhosa. Isso é complexo demais para mim. Mas eu vou dizer assim, eu não tenho nenhum problema com a segunda. Já tive. Quando era CLT, trabalhava em grandes empresas, às vezes o meu domingo era muito melhor que a segunda. E você tem aquele negócio assim, poxa, tá tão bom aqui, né? Tá tão bom esse dia aqui. Tá tão tranquilinho aqui. Aí amanhã é reunião, encheção de saco, né? Pessoa querendo fazer um negócio que você sabe que não vai dar certo. Chefe com ideia genial que não vai funcionar. Enfim, né? Aquela coisa que a gente sabe que acontece. Mas tem muitas segundas-feiras que são sensacionais. Pô, você entregou um projeto legal, você teve um feedback positivo, você começou num projeto novo. Então tem segundas, era assim, era meio que dependia da segunda. Tinha segunda muito boa, tinha segunda muito ruim. Hoje em dia, eu meio que trabalho de segunda a segunda. Então a segunda não é um problema mais para mim. Eu não, assim, só para deixar bem claro, né? Porque talvez fosse romantizar o excesso de trabalho se eu falasse que eu trabalho muito todos os dias. Não é verdade. Eu trabalho em uns horários meio malucos. Então, às vezes, sei lá, às vezes eu vou almoçar e eu gasto 3 horas no almoço. Porque, né, fui ver alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu tinha um negócio para ver com a minha mãe. A gente foi almoçar junto. Eu fiz um almoço de quase 3 horas mesmo, né? Só que depois você tem que voltar e tem que correr atrás de fazer as coisas que você tinha que fazer no dia. Mas você consegue ajustar um pouco melhor, porque você não está, né, num horário tão fixo. Mas ainda assim, aquela coisa de correr atrás do trabalho, você tem que fazer. E aí, de novo, estou tentando não romantizar a história de, pô, o trabalho é sensacional, a gente é sensacional no trabalho. Eu acho que trabalho é legal, mas a gente tem que tentar equilibrar. Por isso que no Papo de Carreira eu trago tanta gente, né? Traz tantas coisas sobre saúde mental, sobre saúde física, sobre manter o equilíbrio, porque a gente não vê isso no dia a dia. A gente não se dá conta do quanto que a gente está mergulhado ali num negócio. Quando eu saí do meu último trabalho CLT, uns dias depois eu percebi assim, cara, lá dentro era quase como uma seita, que todo mundo tem que ser o melhor, e todo mundo achava que aquilo era a vida mesmo, assim, puta, eu tenho que trabalhar pra caramba para ganhar o prêmio de não sei o quê, porque no próximo ciclo eu vou ser promovido, porque não sei o quê, porque daqui 2 anos eu vou virar cargo tal, e daqui não sei quantos anos o cargo tal, aí eu vou ter dinheiro, aí daqui 10 anos eu vou conseguir ter um dinheiro legal, tranquilo. Sabe? É uma seita. E as pessoas que estão lá dentro, elas se acostumam com isso e elas acham que isso é super legal. A própria dinâmica do grupo vai definindo esses comportamentos, né? Ter essa disciplina de dinâmica de grupo, que não, nada tem a ver com RH, processo seletivo, tá, gente? Mas é como o grupo se comporta e pode perceber, aquela pessoa que não consegue se entrosar, sabe que tem mais dificuldade ali, né? O próprio grupo ejeta, né? E aí, quando a gente começa a perceber que existe essa dinâmica e que a gente precisa ter esse autoconhecimento, porque, poxa, nunca tive essa visão, mas convivendo com essas pessoas, poxa, achei legal aqui, vou descobrir o que é isso, pode fazer com que eu tenha um rumo diferente de carreira, ou pode ter ali também ser aquela questão de, olha, não gosto, não quero, estou aqui pela questão econômica, na primeira oportunidade eu vou vazar. E por isso que às vezes as pessoas sofrem também no ambiente de trabalho, porque elas não conseguem se entrosar, elas não têm essa visão, elas não querem ter esse plano de carreira, eles não vislumbram, né, grandes feitos. Para ela tá linda, bacana. E aí o próprio grupo já exila. Então,
Não, Falando isso é isso, passou um verdade mesmo. filminho. Tem gente que lida melhor com essa situação, né? Até de tá, não tô nem aí para a hora do Brasil e tá tudo bem. A Michelle falou assim, ó, no meu trabalho e na equipe atual, nós temos um trabalho chamado Liga do Conhecimento, onde falamos muito sobre saúde mental. Acho bem bacana. Realmente é bem bacana, legal. Eu acho que fazendo tô lembrando aqui algumas coisas, né, que aconteceram e tal. Eu me lembro também que tinha muita gente que conseguia lidar melhor com essa situação, mas o lidar melhor, às vezes, era não estar muito preocupado com o resultado, não estar muito. Tem gente que está dentro da seita ali do seja o melhor, ganhe prêmio e tal, mas não entra nessa, né? Pri, mas ao mesmo tempo que você quer um mundo sobre carreira, o sofrimento é verdadeiro. Não sei se eu entendi totalmente, não. Assim, o que eu entendi, tá, Michele, que bate com o que eu acho, assim. A gente tem uma coisa que é o nosso profissional, que a gente tem que tentar ir da melhor forma possível, desenhar a nossa carreira, fazer o melhor. Mas, normalmente, quanto mais alto você sobe nesse sonho de ser um profissional mais completo, mais, né, interessante e tal, você vai ter mais dificuldade. Ela está falando que é sobre a fala anterior da Pri. E só voltando, né, no raciocínio que eu tô lembrando aqui que tinha gente, por exemplo, que trabalhava comigo, que tava muito assim, não tô nem aí com a hora do Brasil. Cara, eu não me preocupo com prêmio, não me preocupo com promoção. Eu acho que a minha cabeça não conseguia muito entender isso. E a pessoa falava assim, não, cara, não tô afim. Não tô afim. Eu não quero ser o 1. Pra mim tá legal aqui ser o 3, o 4, o 5. Por quê? Porque ninguém me enche as paciências. Eu ganho meu dinheirinho, faço minhas coisas. Esta pessoa, ela estava, talvez, no dia a dia dela, mais próximo do que era as minhas férias, onde eu ficava mais tranquilo, onde eu conseguia relaxar, onde eu não estava sob pressão de ter meta, de entregar alguma coisa. Mas eu também via que a maioria das pessoas que assumiam postos de liderança eram pessoas que estavam mais na mesma pilha que eu. Tem que ser o melhor, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que entregar o melhor, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que dar satisfação de tudo que está acontecendo, eu tenho que responder meus e-mails. Talvez seja. Tem algumas coisas que a gente talvez não consiga trabalhar, né, Pri, assim, dentro da gente, assim, de falar assim, eu vou mudar. Você simplesmente é daquele jeito, né? Você tem que. Aí que entra o autoconhecimento, talvez, né? Você tem que saber como você funciona no ambiente e se aquele ambiente serve para você ou não. Eu já atendi uma pessoa que trabalha em instituição financeira também, e era aquilo. Qual que é a meta? É X? Cara, vai ser X. Enquanto a galera ficava lá se tapeando para ter X ao cubo, X a décima potência. Não, é X, pronto. E assim, foi uma escolha que ele teve que fazer para conseguir sobreviver àquele ambiente ultra competitivo. Dava para trocar de emprego? Não. Dava para trocar de área? Não. Então, sim, foi a forma com que ele encontrou. Aí, ele acha. Não sei se entendi muito também o que a Mi quis dizer, né? Mas sei lá, você vê a galera toda deslanchando e você tá ali. Né? Mas é uma escolha, né? É uma escolha, consciente ou não, tem os prós e os contras, né? Então, acho que aqui daria para a gente fazer uma conversa só sobre isso, né? Porque tem Não, vários aspectos, né? acho que tá na hora da gente pensar nos papos aí, talvez mais filosóficos sobre carreira diretamente, né? A gente traz aqui um tema, até porque nós já estouramos o nosso tempo de hoje, né? Já acho que não temos mais tempo e deixa eu ver se tinha mais algum, só pra gente passar aqui, mas acho que era o último mesmo. Não, faltou o último. Eu vou mostrar, só já passamos o tempo, mas vamos pelo menos ver, porque esse aqui é legal. Gerenciamento do estresse, que realmente é uma das coisas que a gente precisa acostumar a fazer, né? Qual dos comportamentos é mais difícil? Praticar técnicas de relaxamento? Definir limites claros entre trabalho e lazer? Buscar apoio social em momentos de estresse? Realizar atividades prazerosas regularmente?